Estamos começando mais uma live sobre as previsões astrológicas, o céu da semana, mas hoje eu venho com uma proposta diferente, porque eu acho que tem alguns assuntos bem mais importantes para a gente trabalhar do que simplesmente falar sobre o céu da semana. Aí eu tô num lugar diferente, daí eu coloquei o trequinho pro celular, ele fica tremendo quando eu vou ajustar. Fui aumentar o brilho da tela, daí dá nisso. Mas paciência. Então vai ser o seguinte, a minha proposta para hoje é falar um pouquinho mais sobre aquela história da conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário de novo, né? A gente vai ter algumas situações aí, umas tendências de previsões. E aí eu quero falar um pouquinho mais coisas do que a gente pode fazer para lidar com a situação, né? Porque quando eu falei da live, né? Quando eu falei na live sobre a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, e eu falei das tendências, e aí a gente percebeu que a coisa vai ficar bem séria mesmo, bem complicada, por vários motivos, que eu vou estar retomando bem pouquinho aqui, não muita coisa, vou só passar algumas coisas mais práticas. Mas eu falei assim, ó, que a gente devia simplesmente manter a boa energia, manter nosso foco, cuidar de nós mesmos, né? Priorizar a harmonia e o entendimento, cuidar com discussões. Mas eu vou falar algumas coisas mais práticas pra gente, tá? Vou abrir mais algumas coisas alguns assuntos que pode ser que muita gente acabe parando de me seguir, muita gente às vezes fique um pouco mais sensibilizado com os assuntos que eu vou trazer, mas eu vou tá dentro da minha consciência, do meu sentido de dever falar essas coisas pra vocês, por isso que eu vou estar falando, né? Muita gente já falou e não caiu conta nem nada, né? Então eu vou arriscar e vou contar. E é isso mesmo, fazer o quê? Paciência. Meu irmão tá mexendo no meu computador, ele que eu não consigo nem instalar o WhatsApp, gente. Sou uma inútil com tecnologia. Mas a era da tecnologia, né? Inclusive, que tá para entrar. E a tendência é muita inovação tecnológica e um excesso, na verdade, dessas inovações tecnológicas. Por quê? Vamos partir dos fatos, né? A expectativa de vida está diminuindo, né? Não sei se vocês já sabem disso, mas as pessoas não estão mais com a longevidade de viver até os 80, 90 anos. Um ou outro ainda consegue, né? Mas acontece muito ataque cardíaco, câncer, né? Essas doenças meio modernas, digamos assim, né? E cada vez mais sistema imunológico baixo e sedentarismo, né? Então a gente está passando por uma cultura, uma geração de excesso de tecnologia, né? E privação de nutrientes, de comida de qualidade. Isso é fato. A gente está cheio de agrotóxico, cheio de poluição, não perdendo cada vez mais o direito de plantação. Tanto que não sei se vocês já ouviram as histórias, mas árvores frutíferas que tinham em abundâncias foram proibidas, foram cortadas, né? A agricultura toda controlada. Para você conseguir plantar orgânico é quase impossível, por conta tanto das sementes modificadas geneticamente, né? Quanto a quantidade de agrotóxicos. Então eles vendem o problema, vendem o produto, você fica escravo daquela situação de consumo. Então, resumindo, até a carne mesmo, né, tá cada vez mais cheia de hormônio, com modificação, menos nutrientes, é passado um monte de coisas para tirar as bactérias, e nisso mata B12, mata um monte de nutrientes e complicações. Então a gente tem um movimento crescente da força oposta, né, digamos assim. E por que eu falo isso? Porque a tendência é realmente deixar a população mais subnutrida, digamos assim, né? E para quem já está chegando agora, eu vou falar sobre previsões astrológicas mundiais e o como fazer, como lidar, tá? Porque eu me sinto no dever de falar isso para vocês. Se der tempo, eu falo um pouquinho das previsões da semana, mas é o seguinte: a gente sempre vai. O Mercúrio vai voltar, vai ficar direto de novo, a gente vai ter umas tensões, vai ter umas facilidades, aquele blá 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 todo. Mas tá complicado porque eu não sinto que tá tão dentro dos meus valores fazer essas análises de semanais, sabe? E tem algumas coisas mais sérias para serem trabalhadas. Por isso que eu resolvi abrir esse espaço das previsões semanais para falar sobre saúde, entendeu? Sobre essa nova onda de coronavírus, sobre as situações alimentares, sobre o que a gente pode fazer para se cuidar, para melhorar, porque a tendência é piorar muito a situação, né? Ah, olha que legal.
e de ficar mais difícil. Como eu tive falando na outra live sobre a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, eu falei algumas coisas, mas eu não falei tudo. Por que eu não falei tudo? Porque são coisas meio chocantes, porque nem vou falar tudo hoje também não. São coisas assim mais delicadas, mais sensíveis, mas eu me sinto no dever de falar para alertar e algumas situações que a gente pode fazer de forma mais prática ainda, né? Coisas que não é todo mundo que sabe, que algumas pessoas sabem, já estão fazendo, já estão passando essa informação, mas tanto faz se vocês acreditarem em mim ou não, pesquisem, vocês têm acesso à internet, comprovem, testem, façam o que vocês quiserem com essa informação. Vou tentar disponibilizar no IGTV, no YouTube depois, mas eu acho mais interessante assistir agora, porque eu não sei como é que vai ser, né, daqui pra frente. Como eu tava falando, essa relação de tecnologia, que tá em excesso, sedentarismo, como eu tava falando, alimentação pobre, muito complicada. Ah, e sabe aqueles exames que a gente faz direto pra ver se tá tudo ok? E o médico fala, tá tudo ok, você tá com as vitaminas, tudo ok. Então, aquela média que eles falam que é necessária pra você ter uma boa saúde, ela tá baixa, tá? E aí por isso que você continua doente, por isso que você continua ansioso, por isso que você continua depressivo, por isso que você continua com uma série de problemas, inclusive mentais, psicológicos, emocionais, né? O nível mais básico, gente, o nível mais básico mesmo, são nutrientes. Olha que maravilha, né? Fácil de resolver, né? E eu não tô falando nem para as pessoas que só comem porcaria, né? Que acontece muito hoje em dia. Mas eu falo isso para as pessoas que cuidam da alimentação, assim como eu cuido da minha alimentação, sempre cuidei. Conheço diversas pessoas que também cuidam muito da alimentação e mesmo assim, né, passaram por situações. Uma querida amiga minha psicóloga deu alta, inclusive, para 3 pacientes que estavam com depressão e não sabia o que acontecia, fazia anos, estava na terapia. E ela é uma ótima terapeuta, tá? Porque a gente sabe que existem psicólogos e psicólogos por aí, né? Mas a situação é que depois que ela passou essa relação de nutrientes, né, que ela avisou, olha, essa tabela tá baixa, você precisa repor de um nível mais alto. E aí ela explicou as coisas que eu vou explicar pra vocês, ela deu alta pra esses pacientes porque eles melhoraram. Então, sim, causas de depressão, ansiedade, transtornos, assim, pode ser sim falta de nutrientes. E aí a gente tem 3 nutrientes principais nessa brincadeira, tá? Que é a B12, a B9 e a vitamina D, né? Muita gente já sabe, que a gente tá com deficiência de vitamina D, porque a gente não passa mais tanto tempo no sol, porque tudo em apartamento, mas até quem toma sol. Como a gente às vezes tá com B9 pobre, até quem a B12 pobre, porque até quem come carne, gente, eles passam coisas pra tirar as bactérias da carne, morre a B12 junto. Então, como eu tava falando, nossa alimentação está pobre, né? Existe um controle muito grande. Não digo nem, não é o Bolsonaro, não é o Trump, é muito maior do que isso, gente. Tem gente muito maior que eles, entendeu? Controlando as coisas. Tem gente que tá, né? Enfim, doce ilusão. Nossa, seu voto conta. Que engraçado, né? Vocês ainda acreditam nisso, mas tá bom, eu vou pular essa parte pra eu fingir que vocês já sabem disso, tá? Que é tão óbvio, sabe? É tão óbvio. Eu sei disso desde pequena, é tão óbvio, né? Então, outra gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, é o lucro, né? O lucro que dá lucro. Você controlar a semente, você controlar o problema, você controlar a solução, você deixar doente, você dar remédio, você deixar subnutrido pra aceitarem a situação do jeito que tá, pra ninguém perceber nada, pra todo mundo ficar doente, pra morrer cedo, pra ter menos gente, pra poder controlar melhor, né? São coisas óbvias, assim, né? Então, assim, só que a gente tá num momento que essa brincadeira tá ficando um pouquinho séria, né? Porque não é só simplesmente um controle populacional de venda de problema e venda de solução, né? Deixar doente pra curar, né? É um excesso de controle que vai ter e uma perda muito grande da liberdade, né? E a gente não quer perder nossa liberdade, né? A gente já tá perdendo porque a gente não pode sair na rua, a gente não pode tomar sol, a gente tem que sair de máscara, a gente não pode respirar, a gente não tem uma água de qualidade, não tem comida de qualidade, a gente fica estressado, então a gente vai ficando mais doente, né? E aí vão inventando um monte de vírus. Não que os vírus não existam, eles existem. Só que aí que tá, como a gente tá tão doente, qualquer coisinha a gente já fica muito mais doente do que era pra ser, né? Então, assim, não é que o problema seja realmente o super vírus perigosíssimo, até porque ele tem uma taxa de mortalidade muito baixa. É ridículo ter que falar e explicar isso, né?
E aí, o que acontece? Quem é dono das mídias, quem controla as mídias, é as mesmas pessoas que estão querendo deixar a gente doente, que estão querendo deixar a gente sedentário, preguiçoso, subnutrido, né? Para continuar controlando aí, etc, etc, etc. Então é o seguinte, vamos para a parte prática dessa parte física, né? Parte física. O que a gente precisa fazer? Repor nutrientes, não adianta, não tem que fazer. Então, além de comer bem, né? Às vezes mesmo a comida sendo boa, ela não é tão boa assim, né? A gente até às vezes consegue orgânicos, mas até os orgânicos às vezes não estão com tanta qualidade assim. Prefira comprar do agricultor pequeno, da pessoa que vende cultura familiar, entendeu? Que mata as galinhas lá no sítio, que bota ovo e a galinha come minhoca, inseto, não fica só comendo ração, entendeu? Vocês vão perceber até o ovo caipira, caipira mesmo, não tô falando daquele que você vai comprar no mercado que dizem que é caipira, entendeu? É um ovo que tem a casca mais grossa, que a gema é mais amarela, entendeu? É muito diferente. Você sente muito mais nutrido, né? Muito diferente. A mesma coisa com alimentos orgânicos, alimentos que você pega no meio do mato. É diferente o gosto, é diferente a sensação de saciedade. As frutas estão cada vez mais doces. Você não sente nem que é comida mais, entendeu? É complicado isso. Uva sem semente, gente, fruta sem semente, é um absurdo isso. É muito perigoso isso, é muito perigoso. É muito surreal, né? E aí, legal que as pessoas que entraram estão acompanhando até agora. Eu tô feliz com vocês, né? Ficou estável o negócio ali. Inclusive, uma das coisas que eu quero falar é que provavelmente esse vídeo tenha dificuldade para alcançar as outras pessoas por conta dos temas que eu tô falando. Essa supervigilância já começou. Esse tipo de informação tá sendo barrada, tá sendo cortada. Não estão deixando, os logaritmos, né, não estão deixando chegar mais nas pessoas. Teve algumas pessoas que perdem contas, etc. Enfim, né? Porque não é uma desinformação. Eu tô falando o quê? Tô falando pra vocês cuidarem da saúde, não tô? Tô. Não tô falando pra vocês quebrarem leis. Tô? Não tô. Simples assim. Mas são informações perigosas, né? Então, dentro disso, além de procurar alimentos mais naturais, mais orgânicos, reponham vitamina. Tá? Ai, não tenho dinheiro. Gente, é pra você sobreviver. Arruma dinheiro, sei lá, inventa alguma coisa, arruma dinheiro que é importante. Inclusive, essa questão do dinheiro, moeda única, como eu tava falando, né? Moeda única baseada, inclusive, numa renda social, porque muita gente vai ficar sem emprego, uma renda social de subsistência. Então, corre atrás de se espertar. E você só vai ter essa energia para se espertar se você estiver nutrido. Então, é um investimento básico, nutrição. E não adianta você ir na farmácia e comprar qualquer coisa, tá? Existe especificamente nutrientes importantes, marcas importantes, mais confiáveis. No Brasil, você não vai encontrar muita coisa boa. Eu compro pelo iHerb, tá demorando 1000 anos para chegar por causa dos correios, né? Porque é uma burocracia do caramba. É um site confiável. Depois eu posso passar para vocês certinho a marca, a quantidade, eu posso enviar tabelas, mas eu quero assim, interesse. Então manda mensagem pra mim que eu vou enviar no privado, tá? Mas basicamente o que dá pra passar aqui pra vocês? A média de nutrientes está mais abaixo do que o normal. Então já pré-concebam essa informação de que mesmo você, o médico falando assim, você tá saudável, tá ótimo, vai pra casa. Não tá. A média é um pouquinho a mais. Tanto para B12 quanto para o ácido fólico, que é a B9. Inclusive, sem a B9, a B12 não absorve pelo organismo, porque eles formam parzinhos ali bonitinhos. Inclusive, é fundamental essas duas para a vitamina D fazer efeito. Então, não adianta, né? E não adianta também tomar vitamina D e não tomar sol, né? Porque ela vai ajudar na maior absorção. Protetor solar é uma porcaria, tá? Inclusive, evitem. Claro que você tem que aumentar a sua sensibilidade com o sol, mas ele prejudica muito mais que ajuda, né? Mas enfim, voltando para o assunto. Além de comprar no iHerb, a B9 eu consigo achar uma boazinha aqui. Eu já passei para vários clientes, para vários. Vou pegar as caixinhas aqui para vocês, fiquem aí. Tá logo ali, que eu esqueci de pegar. Ai, voltei. A B9, o ácido fólico, é um pouquinho mais fácil de achar, folatos, tá?
Toma uma por dia, tranquilo. Não estou vendendo, não tô vendendo, ninguém tá me pagando pra vender remédio aqui, não. É vitamina, tá? É pra vocês ficarem bem, né? Eu passo isso pra todos os meus clientes, gente. Passo pra todos. Dou pro meu pai tomar, dou pra minha mãe tomar, pros meus irmãos, entendeu? Isso é básico pra você ficar bem, entendeu? A vitamina D eu também tô comprando pelo Aerb, só que, como não chegou ainda, eu tô comprando da Adera, tá? De 50 mil UI, ok? Por quê? Porque tá todo mundo subnutrido. Se você quiser saber mais sobre as tabelinhas e as marcas que eu comprei importadas, sublingual, que absorve mais rápido no organismo, não adianta, porque eu mandei fazer, porque não é confiável, entendeu? Só se você realmente conhecer alguém de algum laboratório, que você confie muito e a pessoa for realmente fazer algo pra você especial, específico, aí você pode mandar manipular, senão é muito difícil confiar, entendeu? E aí é o seguinte, muitos que a gente compra, essas coisas de vitamina, não sei o que para subnutrir, eles ferram o seu fígado, porque é sintético, é uma porcaria, então prejudica mais que ajuda. Não é aquela coisa assim, multivitamínico, centrum, isso, aquilo. É uma porcaria. Não é bom, prejudica o fígado, prejudica seu organismo. E se você for olhar a tabelinha atrás, a quantidade de nutrientes é muito baixa, é ridículo e o valor é exorbitante. Então, além de vocês procurarem no Aerb, sublingual, a quantidade, etc., manda uma mensagem pra mim depois, que eu mando pra vocês tanto as tabelas de quantidade que vocês precisam, quanto o site e a marca específica pra importar, tá? Demora pra chegar uns 2 meses, demora, mas faz logo, porque como eu falei, pra você ter energia pra fazer qualquer outra coisa, pra você ficar bem, o básico é cuidar do corpo. E como eu tava falando, a alimentação tá cada vez mais pobre e é aquele jogo de vender a dificuldade pra depois vender a solução, que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Só que tá numa escala muito maior e muito mais tensa, né? Então, além dessa parte física, né? É muito importante a gente manter bons pensamentos, como todo mundo já sabe, meditação, como todo mundo já sabe, não matar o amiguinho, não brigar com o amiguinho, pensa diferente, tá bom que ele pensa diferente, tá tudo bem, né? Você não precisa desfazer amizade só porque um vai votar no Bolsonaro e o outro não, porque isso é ridículo, tá? Não precisa ficar se dividindo entre família, isso é ridículo, tá? Por quê? Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas que eu tô falando que estão com essa vontade mesmo de diminuir a expectativa de vida, de deixar todo mundo doente, de vender remédio, de diminuir a população, de deixar todo mundo sedentário, todo mundo alienado. Então, assim, inclusive essa relação da tecnologia vai chegar num ponto que, inclusive, a gente já vê isso muito em filmes de ficção científica, algumas séries, né, algumas coisas assim, né, que é uma vedação da realidade tão grande que a gente prefere muitas vezes viver na realidade virtual porque ela parece muito mais agradável, né? A gente consegue se estressar, a gente consegue viver, é muito mais apetitoso, né? Inclusive essa semana eu vi um videozinho falando do novo Photoshop, né? Que lançou. Gente, a gente não vai saber mais o que é de verdade e o que não é. Vocês estão entendendo? Então é muito perigoso isso, é complicado. Eu não digo que eu sou contra a tecnologia, eu acho fantástico, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não chegaria a tantas pessoas, né? Mas você deixar de viver a vida real para viver uma vida virtual é muito perigoso. Perceba quanto de tempo que você passa nisso, sabe? E a tendência é cada vez mais, porque eles impediram a gente sair, estão impedindo a gente de respirar, estão impedindo a gente de tomar sol, estão impedindo a gente de comer, a gente tá sem energia para fazer nada. Hoje em dia o ser humano não aguenta mais dar uma corridinha até a esquina que já morre com falta de ar, entendeu? É muito complicado isso é muito sério que eu tô falando, tá? Então, percebam essa relação física pra depois pensar também nessa parte mental, de força mental, de aguentar as coisas e manter os pensamentos em ordem, manter a racionalidade e ao mesmo tempo a sensibilidade e empatia também, né? Importante. Por isso que eu falei, para de brigar com o amiguinho. E aí, o que acontece? Vamos entrar agora nos assuntos mais espirituais, tá? Esses assuntos espirituais, eu não vou falar muita coisa, no sentido assim, tem muito mais informações do que eu vou passar pra vocês, tá?
Por que eu tô fazendo isso? Porque é conteúdo sensível. Simples assim. Conteúdo sensível. E quem tiver interesse de saber mais mesmo, manda mensagem pra mim. Aí eu avalio e envio conteúdo e falo. Mas não vou falar aqui porque tem muita gente acessando, muita gente que eu não sei se está estável emocionalmente, então é por cuidado mesmo. Mas eu tô falando que tem mais coisa porque tem mais coisa, pra vocês acreditarem em mim, entendeu? Que aí vocês escutam e falam, só isso? Tá bom. Não, é mais sério. Por isso que eu tô falando, resolvi não falar tanto sobre a previsão da semana e falar sobre essas questões de saúde, tá? Então, a gente tem basicamente duas forças. Lembra que a gente estava falando do Sol e de Saturno? Doador da vida, vitalidade, generosidade, abundância, né? E o opositor, que cobra, né? Que quer controlar, que quer castrar, né? Que é esse que... eu tô usando um arquétipo, né? Pra ficar mais tranquilo, mas não quero dizer que todo mundo que tem um Saturno forte no mapa seja desse jeito, tá? Deixando muito claro que não é todo aquariano nem capricorniano que vai ser desse jeito, tá? Fica tranquilo. Tô falando de um arquétipo pra gente entender, pra ficar de uma forma mais fofinha, tá? Porque eu sou assim, eu falo as coisas de uma forma mais fofinha. Vocês podem perceber que até quando eu tô dando bronca, eu sou mais delicada, né? Eu não consigo ser muito... Mas enfim, a gente tem esse opositor, né? E esse opositor, ele tá tirando os nutrientes da comida, né? Ele fala sobre igualdade, né? Ele fala sobre direitos iguais, sobre renda única, né? Sobre essas coisinhas. E a gente acha lindo, né? Nossa, liberdade, tecnologia, que lindo, né? Só que a gente sempre tem que ver o outro lado, né? Que é o que é realmente a verdadeira intenção. Como eu estive falando desse excesso de tecnologia, é realmente para ter mais controle, porque aí tá todo mundo vivendo muito virtual, eles conseguem controlar tudo. Provavelmente tenha muitos vírus virtuais, tá? Inclusive, não só vírus que estão para saírem mais vírus, né? Que a gente já está tendo lockdown na Europa. Provavelmente chega até o Brasil logo depois das eleições, porque não é interessante a gente ter lockdown nas eleições, né? Não é interessante, então vai ser depois. E aí vai ter mais ondas de mais vírus, mais seleção, né? Inclusive é um absurdo que eu até vi, mandaram pra mim, você não pode comprar conteúdos que não sejam básicos, você pode nem comprar um livro. Por quê? É subsistência, entendeu? Subsistência. Excesso de controle, excesso de vigilância, numa aparente liberdade, ok? E aí esse opositor, o que é Saturno? Medo. A gente tem duas energias que são fontes de energia, né? São fontes de energia pra gente, que fazem tudo acontecer, que fazem a gente ter sucesso, fazem a gente ter reconhecimento, fazem a gente ter dinheiro, fazem a gente ter vitalidade, fazem a gente fazer tudo o que a gente quiser. Vocês lembram do filme Monstros S.A.? Eu adorei esse exemplo. O querido amigo meu Rogério me passou esse exemplo, queridíssimo, saudade dele. Até falei com ele essa semana por causa desses eventos, né? Falei, Rogério, tudo que você falou comigo antes da pandemia faz todo sentido. E aí, pra eu conseguir entender a coisa, ele me usou esse exemplo do filme do Monstros S.A. Vocês lembram como que os monstros tinham energia para alimentar toda a cidade? Vocês lembram? Quem tá assistindo aí? Fala comigo, por favor. Me diga o que vocês estão assistindo. Vocês lembram que daí eles tinham a porta, né, do guarda-roupa, que aí eles entravam no quarto das crianças e assustavam elas. Então o susto, o medo, o pavor, o pânico gerava a energia e eles faziam tudo na cidade. Então essa é uma das energias, né? Falando de uma forma bem amigável para vocês, né? Exatamente, o medo. O medo é uma fonte de energia. Por quê? Porque ele faz a gente sobreviver, né? Ele preserva a vida também. Só que ele é uma energia, principalmente quando vem de criança, é uma energia muito forte, é muito mais assustadora, é muito mais... Porque por que a gente fala com criança assim, oi, amiguinho, que bonitinho. Hoje eu tava embaixo eu tava na igreja, na catedral,
e curtindo, vendo as árvores, estava bem embaixo da cruz, né? Virei para leste e senti a energia dali, né? E aí eu tava num estado de êxtase tão grande, que legal, vocês estão dando joinha, é muito bom ver vocês me acompanhando. Tava num estado de felicidade tão grande, né? Tava assim, eu senti uma energia muito maravilhosa. Por isso que eu resolvi, inclusive, me inspirar e criar coragem pra falar essas coisas pra vocês, tá? E aí chegou uma menininha, toda fofinha, assim, não sei por que ela foi falar comigo. Eu tava tão de boa, sentada ali longe, né? Ela trouxe a mãe dela pra perto, me deu a boneca dela, era uma Peppa. E aí eu falando com ela assim, oh, que bonitinha sua Peppa, você brinca com ela, você coloca ela na cama, não sei o quê. A gente fala com criança mansinho, porque quando a gente fala com a criança de uma forma mais adulta, como a gente fala com os outros adultos, ela se assusta já. Então assustar uma criança é muito fácil, né? Então fica subentendido um pouco mais as coisas que eu não vou falar. Mas a energia do medo, ela gera energia, né? E o que acontece quando a gente está subnutrido? A gente fica vulnerável, a gente fica com medo. Então, o que acontece? Sedentarismo, medo, né? Tudo isso que eu tô falando. Mas existem outros níveis de outras coisas que são feitas dentro dessa energia. E aí, pra gente virar ao lado disso tudo, e mesmo nessa fase que estão tentando colocar medo nas pessoas, estão assustando as pessoas com notícias tristes, você só vê coisas ruins acontecendo, você vê cada dia mais complicações, você fica bravo com o presidente, você fica bravo com o governador, você fica bravo com quem tá usando máscara, você fica bravo com quem tá usando máscara, você fica bravo com a situação da política, você fica bravo com tudo. Você fica com medo, irritado. É uma energia densa, mas que gera energia. É uma energia, entendeu? E aí a gente tem o oposto disso tudo. Que é a facilidade, a gratidão, é a felicidade, né? É a saúde, a vitalidade, é o sol. Então o que a gente tem que fazer? Unir mais mesmo, gente. É cuidar mais da saúde mesmo, entendeu? É criar mais coragem também, né? Porque o sol, ele fica exaltado no signo do guerreiro, inclusive, né? Ele fica exaltado no signo de Áries. E ele é domiciliado no signo do rei, leão, né? Então, o que a gente tem que puxar mais para nossa vida? Mais essa força de união, de harmonia, de gratidão, de pensamentos positivos. Precisa ver notícias? Veja, mas com um distanciamento emocional, não se envolva emocionalmente. Você pode resolver o problema? Não posso. Então eu vou me incomodar? Não. Posso resolver o problema? Posso. Então tá resolvido. Simples assim, adotem esse pensamento, por favor, por favor, por favor. Porque isso é muito importante pra todo mundo. Principalmente pra você e pra sua família, que você quer ver todo mundo bem, não quer? Então, seus amigos, que seja, já que se você não se dá bem com a sua família, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente não se dar bem com a família, né? Até isso, né? Acontece. Outros assuntos de outros dias, outros momentos. Agora não. Então é o seguinte, manter esse vibração mais alta de algo mais elevado, de saúde, de harmonia, de gratidão. Se você é uma pessoa sensível, como eu, não gosta de ver notícias, não veja. Eu não vejo notícias porque, primeiro, eu sei que aquela maioria das coisas são mentira, entendeu? São mentira. Desculpa, gente, mas as pessoas estão ficando cada vez mais com vulnerabilidade imunológica, então é óbvio que um vírus qualquer vai matar elas. E às vezes elas já estavam com outros agravantes. Eu, particularmente, não conheci nenhuma pessoa que morreu de coronavírus. Não conheci. Se vocês conhecem, sinto muito. Não sou, eu sou uma pessoa extremamente empática, tão empática, que eu tenho dificuldade de comer carne. Isso é ridículo, entendeu? Sou tão empática, que eu tenho que atender só 3 pessoas por dia, porque eu não aguento, entendeu? Eu faço um trabalho de equilíbrio emocional, de estar me cuidando sempre, né? Mas ao mesmo tempo eu aguento essas notícias e consigo administrar as situações, eu consigo ficar bem. Só que eu vou em doses homeopáticas, né? Porque eu também não quero forçar a situação. Então, se você é uma pessoa como eu, que tem uma certa sensibilidade também, evita, entendeu? Procura ouvir músicas felizes, ver filmes felizes. Quando a gente vê um filme de terror, a gente não sua frio, não é um filme tenso, não fica com clima tenso, você não fica com medo depois das coisas. Então toma cuidado. O problema não é você consumir o conteúdo, mas a forma como você interage com ele, sabe? Então se é uma coisa que está abaixando a tua vibração,
toma cuidado. Procura consumir conteúdos que elevem a sua vibração, que tragam mais risadas, que tragam mais leveza. Quando você não assiste um programa de comédia, alguma coisa que te deixa feliz, você não fica tudo... Parece que a solução aparece na sua frente. Fácil. Tudo fica leve, o dia fica mais gostoso, fica mais brilhante, mais colorido, né? Tem até uma música do Arnaldo Antunes, né? Tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar, todo dia, tinha que respirar. Debaixo d'água, o nome da música, né? Que ele fala sobre a gestação. Mas cabe muito essa sensação aqui pra gente, né? Essa descrição. Então, a mensagem que eu quero passar pra vocês, que eu fiquei aqui meia hora falando já, né? Da importância da gente cuidar da saúde, de cuidar do nosso bem-estar, de cuidar da nossa mente, de manter a energia positiva, de manter os cuidados básicos, de manter um respeito e um cuidado com as pessoas. Isso, assim, é básico, mas é fundamental também, entendeu? É básico no sentido de que até criança a gente ensina isso. A gente ensina a criança a comer bem, a gente ensina a criança a respeitar o amiguinho. Então, por que você não respeita seu amiguinho que pensa diferente? Os dois estão querendo coisas positivas, né? Não adianta. Essa história até mesmo de máscara, com máscara, sem máscara, a gente fala assim, tem gente falando que quem não tá usando máscara não é empático, que não pensa nos outros. Gente, ele pensa sim, né? A mesma coisa dos que não estão usando máscara e falam dos outros que estão, né? Ah, seus alienados, seus burros, vocês não estão pensando no comércio, blá, blá, blá. Gente, eles estão pensando na saúde, né? Dentro da Constituição, do que eles entendem por saúde, do que eles entendem por bem-estar, né? Eles não entendem, às vezes, né, que a situação da máscara para quem tem problema de respiratório é muito pior. Aí sim a pessoa fica mais doente, né? E a gente tá respirando gás carbônico, então prejudica mais ainda. Então, assim, eu evito sair de casa, por exemplo, mas eu não vou também, ao mesmo tempo, infringir a lei. Tô sempre dentro da lei. Quando eu preciso sair de casa, entrar no estabelecimento, eu uso máscara, eu vou respeitar as pessoas. Se eu tô andando na rua, distanciamento social, ninguém é obrigado, entendeu? Até porque eu adoro isso, gente. Ninguém é obrigado a abraçar ninguém, ninguém é obrigado a ficar muito perto de ninguém, adoro. Né? Contato físico, assim, eu sou aquelas pessoas assim, gosto, adoro, mas com conhecidos. Pessoas mais íntimas, né? Então, é importante a gente ter um respeito um pelo outro, opiniões políticas, opiniões de tudo, né? A situação da vacina, algo que eu quero deixar muito claro pra você. Para uma vacina ser testada eficiente, é necessário no mínimo, é o que eles dizem, no mínimo 5 anos de teste. Pensem sobre isso. Vocês confiariam? Eu não. E eu acho 5 anos pouco. Porque tem algumas coisas, por exemplo, próteses de silicone, que demoram 10 anos para você sentir que seu corpo está sendo ferrado. Entendeu? Essa coisa das cirurgias plásticas é outro tema, assim discutível mais pra frente, né? Mas é uma coisa que demora muito mais tempo. Então, pensem bem sobre isso, né? Você realmente confia? E aí vai ter um controle, né? Vão querer obrigar as pessoas, vai ter visto só pra quem se vacinou, escola só pra quem se vacinou. Se você não vacinar seu filho, você vai ficar sem ele, porque ele é obrigado a estudar, então você vai se considerar ele negligente. Uma série de coisas, sabe? Nem tem criança morrendo de coronavírus, sabe? É uma tendência de coisas que estão para acontecer bem tensas, bem complicadas. Que é importante a gente abrir os olhos e estar cuidando já para conseguir reverter essa situação, tá? Por isso que eu tô falando isso. Então escutem músicas bonitinhas, eu vou tentar compartilhar mais músicas bonitas para vocês, mais filmes positivos, mais mensagens boas também. E como sempre, se alguém precisar, eu cobro pelos meus atendimentos, né? Também não dá pra fazer tudo de graça. Mas eu entendo que às vezes a gente precisa só desabafar, ou às vezes a gente não tem condições. Tem muita gente que infelizmente hoje não tem condições, né? Então tentem ser mais solidários também, né? Prestar mais atenção nos amigos, ouvir mais e julgar menos. Porque hoje o radar do julgamento tá, maravilhoso, né? Tá sensacional, tá afinadinho. E quanto mais a gente pensa, mais a gente julga também, né? O pensamento está muito ligado ao julgamento. Porque a mente, ela seleciona e categoriza as coisas, né? E quando a gente sente, a gente vê mais o campo numa amplitude espiritual. Então fica mais fino e menor o julgamento.
Então, quanto menos a gente pensa, menos a gente julga. Quanto mais a gente pensa, o diálogo interno, A e B, sim ou não, né? A gente tá muito na polaridade. Então, se a gente tá na polaridade, então prestar mais atenção nisso também. Que mais? Nossa, falei bastante, né? Ai, complicado, né? Essa situação. Complicado. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questionamentos, concordo, não concordo, pode colocar aí, problema não. Alguma coisa que ficou assim, nossa, Amanda, sério? Como assim? Não entendi direito. Pode perguntar, tá? Eu senti de falar isso, achei muito importante avisar, porque como eu tô avisando todos os meus clientes, concurso público não vai ter, esquece concurso público, entendeu? Esquece, não vai. Tá? Faz meses já que eu tô avisando isso pra vocês, não se iludam quanto a isso, muito desemprego, né, porque é o avanço da tecnologia. Inclusive, essa semana eu atendi uma bancária, maravilhosa. Tem centenas de bancários sendo demitidos, por quê? Vai ter moeda única virtual, né? Pra que ter agência? Já reparem o quanto o número de agência tem diminuído, o quanto de bancários estão sendo demitidos, né? E a tendência é aumentar isso, porque vai ser tudo moeda única virtual. E já está meio assim, né? Hoje em dia, quem que pega dinheiro, papel na mão? Quando eles querem, eles editam ali o número de dinheiros, né? E outra, essa quantidade de gente desempregada, essa relação de salário único, né? Renda social, né? Para subsistência, para você sobreviver. E sobreviver mesmo, porque os alimentos estão aumentando e estão cada vez mais subnutridos, né? Que bom que vocês continuaram comigo até agora. Que legal que vocês estão agradecendo e mandando coraçõezinhos. Tô vendo os coraçõezinhos subindo, fico feliz. Né? Então, mandem essa live para as pessoas que vocês se importam, que vocês gostam, tá? Para avisar as pessoas, porque é isso que a gente tem para fazer. E se unir mais, entendeu? Ativa as notificações para ficar mais por dentro das coisas que eu tô falando. Eu sei que meu tema aqui é astrologia e cartomancia, mas eu tô abrindo outros temas também, como relacionamentos eu já abri, né? Já tô abrindo sobre saúde, vou abrir sobre outras coisas que são conhecimentos que eu tenho, que eu estudo teologia também, né? Posso falar mais sobre isso. Várias outras coisas, né? Constelação familiar, já falei um tanto aqui também. Porque é importante a gente se manter bem informado e com conteúdo que ajuda a gente no desenvolvimento. E eu acho extremamente justo estar partilhando esse conhecimento com vocês, com todo mundo, na verdade, e estar trabalhando mais essa relação de união e gratidão, né? Coisas positivas, coisas boas, felicidade, coisas alegres, coisas leves. Então, cuidem muito com o que você compartilha, com o conteúdo que você consome, né? Se você está sempre brigando no Facebook, evita. Está sempre compartilhando notícia triste, evita, sabe? Às vezes você pode ajudar, mas às vezes não. Você está só compartilhando coisas desnecessárias. Então, presta muita atenção nisso, tá? Quem está chegando agora, eu recomendo assistir a live desde o começo, porque eu falei muitas coisas importantes das previsões para os próximos anos. Inclusive, a tendência são pelo menos 3 anos de bastante dificuldade para as coisas começarem a se reorganizar e vão se reorganizar de uma forma diferente. Elas já estão diferentes, vão se organizar de uma forma diferente, etc, 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 etc. E assim por diante, tá? Então, a gente vai ter que aguentar aí, aprender a ser mais good vibes, né? Gente, nutrição do corpo, para você ter energia para primeiro manter a saúde, né? Para não ficar tão doente assim, para viver mais, não ficar tão alienado e conseguir ir atrás de sobreviver de uma forma mais digna do que uma subsistência de um salário do governo, tá? É isso, ok? Grata pela participação de vocês. Quem quiser mais informações, manda mensagem para mim. Eu vou estar respondendo conforme a minha disponibilidade. Tô fazendo mais stories também, tá? Para manter mais contato com as pessoas, para passar mais informações e que Deus nos ajude, né? Que a gratidão, a força do sol, da vitalidade e tudo mais consiga aí ser maior. É maior, né? Mas a gente tá precisando aprender a receber, né? Essa grandeza toda. Porque maior sempre será. E a gente só precisa aprender a receber, porque o livre-arbítrio tá aí. Só que como a gente tá sendo tão
controlado, fica um pouco difícil a gente ter um discernimento para saber escolher, entendeu? E eu tô passando essas informações para ficar mais fácil um julgamento num sentido de percepção de campo, tá? Pra gente conseguir selecionar melhor as coisas. Então é isso, tá? Se mantenham bem, se mantenham saudáveis. A live de relacionamentos, acho que vai ser mais pro final da semana, talvez. Essa semana, as previsões astrológicas. Mercúrio fica direto, a lua tá minguando, vai ter coisa boa, mas sempre tem um ponto bom, um ponto ruim, né? É aquela mesma história de sempre, gente. Pra vocês fazerem assim, querem inaugurar alguma coisa, é prático, eu já ensinei isso. Dá uma olhada se Mercúrio tá direto, vai estar direto, né? Vênus, direta. Veja se a Lua tá fazendo luminosidade, se não tá em aspecto de tensão. Dê preferência pra Lua crescente, sempre, né? Cirurgia, dê preferência pra Lua minguante ou nova, aquela coisa de sempre. E não tem como fazer uma eletiva sem olhar o mapa natal também. Então, é isso, tá? Então, assim, essa semana eu vou fazer mais live de cartomancia e aí eu posso misturar também os assuntos. Então, talvez eu faça até amanhã mesmo uma live que eu fale um pouquinho mais sobre relacionamento, porque já encheu bastante assunto, né? Eu não sei nem se todos os assuntos que eu separei pra falar eu vou conseguir falar numa live só. Porque minha ideia era fazer uma live de relacionamento só e acabou, mas surgiu tanto assunto, que aí eu abri pra falar mais um pouco sobre, né? Então talvez eu faça amanhã, talvez eu faça terça, talvez eu faça quarta. Aí eu acho que amanhã não, porque eu vou ter... Amanhã não, é verdade, amanhã eu não posso, porque eu tenho uma live de dança. Porque é um ano de aniversário do estúdio, eu faço dança do ventre. E aí a gente vai estar fazendo live às 8 horas. Quem tiver interesse em assistir, quem gostar de dança, manda mensagem pra mim que eu mando, compartilho com vocês. Porque estúdio, bd.lanute, elas são ótimas em marketing, ótimas. A Simone é sensacional, assim. Foi ontem que ela colocou um folderzinho pra gente divulgar, é sensacional. Mas enfim, gente, grato pela participação. Quem entrou agora, assista desde o começo e mandem pras pessoas que vocês gostam, tá? Beijos. Fiquem bem, uma boa semana pra nós.